dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. A esposa do pastor Timóteo, a irmã Roseli, pastor Timóteo, que é irmão do pastor Moisés, ela, ao assumir a palavra, ela sempre olha para a igreja de uma forma muito alegre. Ela é uma pessoa muito alegre mesmo, é muito bom ouvi-la. Ela, com um sorrisão no rosto, ela disse: o jardim hoje está florido. Então eu quero repetir as palavras da irmã Roseli: o jardim hoje está florido. Obrigado pela parte que me toca. Temos rosas, cravos, tulipas, orquídeas, e realmente é muito bom ver o povo de Deus reunido, ver o povo de Deus se empenhando para poder aprender um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Aprender não porque o professor ensina, mas aprender porque aqui nós somos provocados, né? Somos provocados num bom sentido a colocar para os outros pares as nossas experiências, os nossos aprendizados, as nossas vivências diárias na vida cristã, né? Tem irmãos aqui que já têm uma longa jornada e, por conta disso, já passou por este currículo aqui várias e várias vezes, mas cada vez que passa é um aprendizado diferente, porque não é humano, porque não é científico, no sentido assim de trazer apenas o conhecimento acerca da ciência. É porque é espiritual, é porque vem de Deus, é porque é a palavra de Deus. E por conta disso, então, cada vez nós somos renovados e cada vez aprendemos um tantinho mais acerca do Senhor. Hoje nós vamos então na lição 5, né, da revista, e essa lição trata do seguinte tema: Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. Isso está baseado em Isaías 26, que já foi objeto de estudo da lição passada, e Isaías 28 a 30, que são aí novos capítulos que foram introduzidos para serem base desse tema: Deus ser louvado por sua justiça e misericórdia. Essa lição de hoje, ela traz no seu, vamos dizer assim, nas suas linhas, esses dois conceitos, ou essas duas ideias, que nós conhecemos muito bem. Nós sempre falamos da misericórdia de Deus, falamos da justiça de Deus, né? E eu quero, antes de adentrar, hoje a lição ela é muito devocional. As partes que estão divididas, ela é muito devocional. E aí vocês participem, porque ela vai mexer com lembranças, ela vai mexer com algo que cada um aqui certamente viveu, e aí vocês participem nesse sentido. Mas antes de adentrarmos nesses temas, que é propriamente dito, ou que é próprio da lição, eu preciso aqui com vocês marcar essas duas palavrinhas, ou esses dois atributos de Deus, que é misericórdia e justiça. Tanto um quanto o outro são atributos de Deus. E aí, se a gente entende isso um pouquinho mais, a gente vai saber o porquê que o autor está escrevendo, e a gente vai entender por que isso está, então, recheado nesses textos de Isaías que nós lemos, e isso está também em toda a Bíblia, sendo então a misericórdia e a justiça atributos de Deus. São ditos como atributos morais, né? E aí eu pergunto: o que são atributos morais? A teologia divide essa parte do estudo sobre Deus. Ela divide Deus como tendo atributo moral e o chamado atributo natural. Então, atributos, em primeiro lugar, são aquelas características que vão distinguir a natureza de Deus de todos os seres criados. Então, estas coisas são atribuídas a Deus, que distingue Deus dos seres criados, que distingue Deus do ser humano, que distingue Deus da própria igreja. Não que a igreja não o tenha, principalmente no que diz respeito a esses atributos morais, que eu vou dizer o que é. Mas por exemplo, a gente conhece Deus, a gente ouve falar Deus onisciente, onipresente e onipotente. O que é um Deus onisciente? Que sabe de todas as coisas. O que é Deus onipotente? Que tem todo o poder. O que é um Deus onipresente?
que está em todos os lugares que a sua presença se faça necessária ao mesmo tempo. Então estes são atributos de Deus, que nós não temos. Isso difere então ele dos seres criados. Durante a história, esses atributos foram classificados da seguinte forma: primeiro, em atributos absolutos e relativos. Absolutos referindo a atributos que só Deus tem. Relativos são os atributos que Deus tem, mas que o homem também vem a desenvolver na sua vida, como é o caso aqui da misericórdia e da justiça. Claro que o ser humano tem isso, mas não no sentido do próprio Deus. Deus, ele é a totalidade de tudo. Também os teólogos, estudiosos, em um determinado momento, dividiram esses atributos em incomunicáveis e comunicáveis. Incomunicáveis diz respeito aos atributos que só Deus tem. Incomunicáveis diz respeito aos atributos que os homens também podem vir a manifestar, atributos no que diz respeito, por exemplo, à misericórdia e à justiça que os homens podem manifestar na sua vida. O que eu vou tratar aqui hoje é uma divisão de um livro chamado Manual de Teologia Sistemática. Esse livro eu ganhei ele em 99, quando eu estava formando. O pastor Timothy deu esse livro para cada aluno da turma. Ainda ontem eu estava falando para o Guilherme, quando eu formei, eu ganhei esse livro aqui do professor como presente de formatura. Olha que coisa boa, né? E é um livro muito bom de se ler. Ele trata sobre teologia sistemática, mas não é uma leitura tão pesada quanto os outros livros de teologia sistemática. É uma leitura bem tranquila e é a divisão que Zacarias, é o nome do autor, faz. Então ele divide atributos em naturais e atributos morais. É aqui que nós então começamos a adentrar no que é misericórdia e no que é a justiça. Porque a misericórdia, ela é um atributo moral de Deus. A misericórdia é um atributo moral de Deus. E a misericórdia está dentro de um atributo de Deus, que é a bondade. Então Deus é bom em tudo. A sua bondade, ela é absoluta e perfeita. Então, dentro da bondade de Deus, que é absoluta e perfeita, existe então a misericórdia. A misericórdia, assim como a graça, longanimidade e amor, são como se fossem manifestações da bondade de Deus. Lembra lá do jovem rico que chegou em Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? O que Jesus respondeu para ele? Bom, só há um que é Deus, né? Então esse atributo de bondade a Deus refere-se a Ele como perfeição absoluta. E isso coloca Deus, no que diz respeito à sua misericórdia, à sua justiça, como algo que mesmo que alguns questionem, mas como algo que Deus seja inquestionável quanto a isso. Muito obrigado, minha irmã. Ontem eu comi churrasco. E estava salgada a carne. Então fazem parte desse atributo moral de Deus chamado bondade. E juntamente com graça, longanimidade, amor e misericórdia, eles estão então como a ação da bondade de Deus. É neste sentido que a misericórdia então se torna um aspecto da bondade de Deus e relaciona-se com a condição de sofrimento e a condição de necessidade humana. A gente escuta no nosso meio, é por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. Não é uma frase corrente no nosso meio? A gente sempre escuta falar que Deus tem misericórdia, que se não fosse a misericórdia dele, nós estaríamos perdidos. Então é assim, a bondade de Deus agindo por meio da sua misericórdia, que juntamente com a graça, longanimidade e amor, tem vindo, então tem relacionado com a condição do sofrimento humano. E o sofrimento humano não diz respeito apenas a necessidades físicas, emocionais ou materiais. O sofrimento humano está na base do pecado, aquilo que você não pega, aquilo que você não pode apalpar. Porque o ser humano, o homem caído, que não conhece a Deus ainda, ele sofre todas as consequências do pecado na sua vida. E aí a misericórdia de Deus age para com esse sofrimento, fazendo o quê? Dando Cristo para morrer na cruz
por este homem, por esta mulher, para que eles tenham então a condição de serem perdoados e redimidos dos seus pecados. Então a misericórdia especificamente relaciona com este sofrimento ou necessidade do homem. Depois que esse homem então teve aí o seu pecado perdoado, ele não vai ter mais nenhuma necessidade, ele não vai sofrer? Claro que vamos passar por esses percalços, mas a misericórdia de Deus, ela vai continuar e ainda vai se avolumar muito mais em nossas vidas. À medida que vamos nos relacionando com Deus, vamos experimentando dessas misericórdias, vamos sendo alvo da misericórdia de Deus, vamos olhando, nós conseguimos olhar e ver a ação de Deus, mesmo nos lugares ou nas circunstâncias em que nós não imaginávamos que Deus pudesse agir em nossa vida. Assim então, é a bondade de Deus demonstrada para com aqueles que se acham na miséria ou na aflição, com aqueles que são necessitados de socorro divino. Quando eu olho para isso, essa definição, e eu falo da misericórdia de Deus, aí então eu me encaixo. Estado de miséria do homem, Deus olhou para ele e teve misericórdia. Estado de aflição do homem, Deus olhou para ele e teve misericórdia. E a misericórdia de Deus fez com que ele agisse não por agora, mas agisse mesmo antes da fundação do mundo. Alguém, por favor, abra sua Bíblia aí em Efésios 2, 4 e leia esse texto, por favor. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Isso mesmo. 2, 4, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou. Está faltando mais alguma coisinha aí, tá? É o verso 5. Sim. É o 5 para complementar. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso, muito bem. Então, olha só o que Paulo está dizendo aqui, né? Que a riqueza da misericórdia de Deus fez com que então o seu amor se concretizasse para nós ali na cruz do Calvário. Então a misericórdia de Deus é a demonstração da sua bondade para aqueles que se acham em miséria, aflição, aqueles que estão necessitando de socorro divino, né? Assim como o cego de Jericó, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego certamente havia pedido misericórdia para muita gente. Tem misericórdia de mim, dá uma moeda. Tem misericórdia de mim, dá uma comida. Tem misericórdia de mim, me leva para a minha casa, me faz chegar a tal lugar, né? Mas ele experimentou a verdadeira misericórdia, a manifestação do amor, quando Cristo então o tirou das trevas, literalmente, e o trouxe para a luz. Com relação à misericórdia, algum comentário, alguma pergunta? Senão nós vamos ao conceito de justiça. Muito bem, não vou falar um de cada vez agora não, porque na parte devocional eu sei que vocês vão se inscrever e vai ter fila para falar. Já a justiça se apresenta como um atributo moral de Deus, assim como a misericórdia faz parte do atributo moral chamada bondade. E diz respeito à retidão do caráter de Deus em tudo que Ele faz. Assim, o conceito de justiça divina toma como base sua própria natureza, que constitui o mais elevado padrão possível pelos quais todas as leis são julgadas. Então, se na bondade está a perfeição absoluta de Deus, na justiça está a perfeição absoluta de Deus naquilo que Ele julga ou naquilo que Ele faz. Então as coisas, tudo que nós conhecemos, todas as ações, tudo aquilo proveniente de Deus, proveniente da sua sabedoria, da sua soberania, não tem uma sombra de questionamento, porque tudo que Deus faz tem um padrão elevadíssimo, e tudo que Deus, todas as leis, né, são julgadas a partir desse padrão. Segundo Zacarias, o autor dessa teologia sistemática, ele diz assim: a justiça divina, quando aplicada ao homem,
ela é dividida em duas partes. Primeiro vem a justiça mandatária, e aí vocês vão entender o porquê dessa divisão. Justiça mandatária significa que ele legisla e ordena que o homem seja justo, e faz promessa e recompensa ao obediente, e ameaça de punição ao transgressor. Isso é a justiça mandatária de Deus. Deus ordenando todas as coisas, a sua soberania agindo, requerendo do homem esta retidão, requerendo do homem este comportamento, requerendo do homem ser dessa forma, e dando a este homem também as promessas de recompensas para a sua obediência, e dizendo a este homem acerca da punição para aqueles que desobedecem. Lembram lá, na terceira lição, nós falamos sobre a bênção e maldição, a bênção e a obediência e bênção, desobediência e maldição. Isso está, de certa forma, relacionado com aquilo que nós estamos falando hoje. Alguém abra aí Tiago 4, 11 e 12 e leia, por favor. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga e gosta? Muito bem, eu pedi o 11 e o 12, porque eles estão na mesma ideia, mas é o 12 que a gente vai comentar aqui. Então, há só um legislador. Quem é esse legislador? Deus, que age com justiça. O seu julgamento, o meu julgamento, por mais próximos que estejamos de Deus, ele ainda vai ser, de alguma forma, impactado pela nossa natureza, né? Pela nossa limitação. Então, muitas vezes nós julgamos pela aparência, muitas vezes nós julgamos pela afinidade, muitas vezes nós julgamos sem conhecer a real história. Deus não. Ele julga porque ele tem o quê? Ele tem a soberania, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Então, por isso que quem julga, a base dos julgamentos, elas estão na justiça de Deus. Essa é a justiça mandatária. Se divide também em justiça distributiva. Refere-se à retidão de Deus na aplicação da lei, e tem a ver com a distribuição de recompensas e punições. Justiça distributiva é a aplicação da vontade de Deus, e tem a ver com bênção e maldição, com recompensa e punições. Isaías capítulo 3, versos 10 e 11. Vamos ver quem consegue abrir antes do irmão. Estou brincando, né? Pode abrir primeiro e ler. Digam aos justos que tudo lhes Só um instante, eu Batista, mais alto que eu sou surdo desse lado aqui. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal, terão a retribuição do que fizeram as suas mãos. Essa é a justiça distributiva de Deus. Aos justos, diz o texto, tudo se lhe irá bem. Aos ímpios, não da mesma sorte, completamente diferente. Agora nós que somos do Novo Testamento para lá, olhamos no Antigo Testamento a partir do Novo. Quando a gente ouve falando que você é justo, ou que alguém é justo, qual a primeira coisa que vem à nossa mente? Sou justo por meus próprios méritos? Não, o que vem à nossa mente é Romanos. Nós somos justificados pela fé. Isso aí é primordial para compreendermos essa justiça distributiva de Deus. Porque isso faz, irmão Milton, com que eu fique tentado a criar um modelo de crente onde, se eu fizer determinadas coisas, então Deus vai me dar a recompensa. Nós somos tentados a acreditar nesse evangelho raso que se prega muitas vezes, que fala exatamente isso. Basta você ser assim, fazer assim, 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 e então você vai ganhar isso, aquilo, outro. Não é assim. O nosso estado de justo não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Deus que nos
justifica e nos torna então amplamente justificados diante dele, diante da sua palavra e diante do Evangelho. Então cuidado com isso, de pensar que por um comportamento, que por uma ação que pode ser aí um simulacro de justiça divina, nós então estejamos sendo justificados, porque a gente, na leitura que fizemos dos capítulos, a gente percebeu que Isaías disse: olha, vocês estão me adorando com lábios, vocês estão falando que me adora, mas o coração de vocês estão longe de mim. Vocês na verdade estão sendo enganados por homens, né? Por ensinos de homens. E na tradução da linguagem de hoje fala de doutrina humana. Lembram do que o pastor Arquimedes começou a falar aqui na quarta-feira? O pastor Arquimedes não fala aquilo, não é assim, aleatório não. Ele fala aquilo e ele nos leva a entender aquilo, porque a sutileza do falso ensino, ela não arrebenta a porta da igreja não, irmãos. Não. O falso ensino, ele entra na igreja sutilmente. Ele entra na nossa vida sutilmente. Ele vem por conta de uma música que tem uma melodia linda e maravilhosa, e você passa a cantar aquilo, e você então toma aquilo como um ensino da palavra de Deus, e muitas vezes está contra a palavra de Deus, né? Paulo, ao escrever Gálatas, Paulo estava escrevendo para poder rebater algo que os judeus convertidos estavam fazendo dentro da igreja, das igrejas da Galácia. Da galáxia aí fica lá com Star Wars, da Galácia. Paulo estava rebatendo, e sabe como esses judeus agiam em suma em toda a carta? Eles chegavam nos irmãos que haviam se convertido e diziam assim: irmão, você tem Cristo no coração? Tenho. Aí eles falavam assim: mas como é maravilhoso ter Cristo, não é? Essa é a coisa melhor do mundo. Aí esse irmão sentia parte. Falava assim: não, mas é bom ter Cristo. Você tem Cristo, eu tenho Cristo. Aí eu ganhei a confiança dele. Ó, mas eu quero dizer uma coisa: tem algo aí que vai assim potencializar a sua salvação, vai fazer com que você seja muito mais salvo que você é. Ah, é, Paulo? Ah, é, judeu? O que é isso? É a lei. Hã? Falou baixinho para ganhar atenção. É a lei. Quem você falou? É a lei. Aí eu falo assim: mas sério, é a lei? É a lei. Então você tem que observar a circuncisão, você tem que observar sábado. E aí as igrejas começaram a observar essas coisas. Paulo escreve e diz: quem está enganando vocês? Quem ensinou vocês a vomitar e comer praticamente o próprio vômito? Não é isso que eu ensinei, não é isso que Cristo ensinou. Esse não é o Evangelho. E como esse Evangelho chegou? E como esse falso Evangelho chegou? Eles chegaram armados, ameaçaram as igrejas? Não, foi sutil. Então por isso que quando se fala que nós somos justificados, estamos aí nessa base. Então a justiça se divide em mandatária, que é o poder de Deus. Acho que a minha introdução vai ser a aula inteira, e distributiva, mas eu acho muito pertinente falar sobre isso. Tem também a justiça retributiva. Ela se divide em duas partes, que é a chamada justiça remunerativa, mas fiquem calmos, não tem nada a ver com dinheiro. Essa se manifesta a distribuição de recompensas. Alguém abre Deuteronômio 7:9, por favor, e leia. Deuteronômio 7:9. Deus é fiel à sua aliança. A remunerativa, a justiça remunerativa, então diz respeito à retribuição das recompensas e promessas divinas. Essa distribuição não se baseia em méritos propriamente ditos, mas é segundo a promessa e bondade de Deus. Essa remuneração, vamos dizer assim, ela está baseada na graça de Deus. Não é pelo seu mérito, não é pelo meu mérito, mas ela é baseada na graça. As recompensas de Deus não é por aquilo que a gente aparentemente faz de bem, mas as recompensas de Deus na vida do crente é exatamente porque este crente, ele é fruto da graça de Deus. Se fosse assim, se fosse de outra maneira, não seria então
o Evangelho que Cristo pregou, e o Evangelho que os apóstolos também pregaram. Com relação à justiça retributiva, ela relaciona-se também com a imposição de castigos e expressa a ira de Deus. Então a justiça retributiva, ela pode ser remunerativa e ela também pode ser na base da imposição de castigos e da expressão da ira de Deus. Dito isso, irmãos, sobre misericórdia, sobre justiça, após a fala do pastor Moisés, a gente então adentra nesse estudo que, para mim, ele tem um caráter muito devocional. Ele nos traz à luz, aí muitas circunstâncias de nossas vidas em que a misericórdia de Deus foi aquilo que nos salvou, em que a justiça divina, com seus atos perfeitos e absolutos, o que nos sustentou para continuar a nossa caminhada. Pastor Moisés. Em todo o tempo, todos os séculos, sempre o povo de Deus foi advertido e ameaçado pelos falsos ensinos, falsas doutrinas, que o meu pastor chamava de ondas. E essas ondas, elas vêm de tempos em tempos, elas não param. E essa expressão ondas, nos traz uma clara compreensão. Todo dia surge algo novo. Não da parte de Deus, mas da parte do inimigo, tentando semear a dúvida, o erro, para desviar o povo de Deus da verdade que é Cristo Jesus. Surgiu, alguns anos atrás, a falsa doutrina da quebra de maldição hereditária. O que tinha de crentes fazendo campanha para quebrar maldição hereditária, porque o bisavô foi um cangaceiro, né? Ou foi um alcoólatra, então eu tinha que quebrar aquela maldição, porque eu estava debaixo daquela maldição, eu tinha que fazer uma campanha para quebrar aquilo. Eu vi muitos irmãos fazendo isso. E eu protestava, né? E tinha uma pessoa promotora de justiça, muito amiga, ela cria piamente nisso. Até na minha casa eu disse, olha, os textos usados, normalmente em Êxodo, e visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Mas eles param aí, não há a sequência. E o texto diz, mas faço misericórdia aos milhares que me amam e que guardam a minha palavra. Deus me permite. Quando nós vamos para Ezequiel, lá então diz, o filho não leva o pecado do pai, nem o pai leva o pecado do filho. A alma que pecar, essa não é dada. O meu pai pode ter sido um cangaceiro, um assassino, mas não quer dizer que eu tenho que ser. A partir do momento que eu me converto a Cristo, eu me entrego a Cristo e eu recebo de Cristo uma nova vida. E Ele conduz a partir de então meus passos, a minha vida, numa direção oposta da qual eu estava caminhando. Então tudo aquilo que eu havia feito foi apagado, foi perdoado. Eu fui justificado, agora sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, esse tudo agora se fez novo. Agora isso não quer dizer que eu não sofra, às vezes até uma privação, que eu não sofra, às vezes uma aflição, uma dificuldade, que eu não venha pecar. Eu não estou isento dessas coisas, de forma nenhuma. Anos atrás, aconteceu um terremoto no lugar, no país, duas construções que ficaram primeiro, um templo evangélico e a delegacia. Aí o povo, o mundo todo viu aquela cena, nossa, que Deus é uma igreja, não foi atingida. Passou 2 dias, teve
seus objetivos e assim são claros nas Escrituras. Meus irmãos, eu gosto da palavra de Jesus, examinar as Escrituras, porque encontrareis nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que falta, e o povo tem errado por não conhecer, por não examinar as Escrituras e o poder de Deus. Então esse é um dos erros, né? E louvo a Deus pela diligência, pelo cuidado, pelo zelo do anjo dessa igreja, que ele tem sido cuidadoso nisso, em aplicar a palavra e motivar cada vez a meditação, na leitura da palavra, conhecer a palavra. E isso é por demais abençoador para a nossa vida. Nós conhecermos não só a palavra, mas o Deus da palavra. Muito bem, pastor. Pastor Moisés ontem carinhosamente ligou para mim, explicou a situação que ele está e que Deus há de lhe restaurar completamente. Pastor Moisés, nós cremos nisso. Isso não é jargão evangélico. Restaurar no sentido bem amplo da palavra, né? Para que o irmão faça aquilo que eu sei que o irmão gosta muito de fazer. Então, carinhosamente ele me ligou. Eu não sou professor, tá, irmãos? Eu estou professor. Cada vez aqui é um desafio grande, né, diante dos irmãos. Mas muito bem, pastor, muito obrigado. E aí, então, como dito anteriormente, nós vamos passar para os tópicos da revista. Deus é louvado por sua justiça e misericórdia, né? E aí ele vai falar sobre a grandeza de Deus é exaltada, as misericórdias do Senhor são infindáveis e as maravilhas de Deus são perenes. Sim. É isso mesmo, irmã Anete. O versículo que a irmã Anete citou é Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Isso é interessante porque na construção do texto hebraico, mais adiante, ele vai falar lá preceito sobre preceito, regra sobre regra. E aí no hebraico é muito engraçada a pronúncia. Se der tempo eu vou tentar ler aqui com vocês. E aí eram os bêbados mesmo, que o texto vai falar dos embriagados de Jerusalém, eram os bêbados mesmo que criaram essa zombaria para o que Isaías falava. Então é como se eles estivessem fazendo um versinho sarcástico diante da palavra de Deus. E aí vem essa palavra forte que a irmã Anete falou, o pastor marcou ali o texto. Muito bem, então, grandeza de Deus exaltada, suas misericórdias de Deus são infindáveis e as suas maravilhas são perenes. Perene quer dizer que permanece durante muito tempo, elas são eternas. E isso é a realidade da igreja, né? As maravilhas de Deus começam na sua vida aqui, te dá a entrada à eternidade e elas vão se estender até quando todos nós nos acharmos diante de Deus na nossa morada eterna. Então perene tem a ver com isso, que permanece por muito tempo, é eterno. Isaías 26:1, leia por favor. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Esse é o primeiro tópico da revista que fala sobre a grandeza de Deus. Essa grandeza está relacionada à soberania de Deus na história do povo hebreu. E a história do povo hebreu é marcada por esta soberania.
Você divide a história do povo hebreu em 3 grandes momentos: chamada de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela; saída do Egito; e depois entrada na terra de Canaã. A história do povo hebreu nesses 3 períodos está marcada pela grandeza de Deus. Quer ver uma coisa? Quem pode me dizer um grande feito de Deus na vida de Abraão e Sara? O filho Isaac. Então olha só a grandeza de Deus sendo marcada: o filho Isaac. Abraão já sendo avançado em idade, Sara não poderia ter filhos, e aí de repente vem quem? O filho da promessa. Olha a grandeza de Deus decorrer da história. Na saída do povo do Egito, só tem grandeza de Deus, né? Nada ali foi miúdo, não. Nada ali foi pouquinho, não. As pragas nessa divisão do Mar Vermelho. As pragas foi contra todos os deuses do Egito. Isso, e a divisão do Mar Vermelho. E aquela alimentação toda no deserto, 40 anos andando pelo deserto, não se trocava as roupas, suas vestes permaneciam, enfim, grandeza de Deus. E na entrada do povo na terra, uma grandeza: o Jordão, a própria conquista da terra, né? Então, tudo isso aí, é claro que nós estamos aqui pensando partes dessa história que é grande, mas elas representam aquilo que nós queremos dizer. Então, desde a chamada de Abraão até o estabelecimento da nação na terra prometida, essa história está recheada, permeada, marcada, e essa história foi escrita tendo como pano de fundo a justiça e a misericórdia de Deus. Ela foi marcada pela justiça e misericórdias divinas. Olha que coisa fantástica. Dentro da grandeza de Deus, a ação misericordiosa dele e a justiça divina agindo. Nessa perspectiva, Isaías está nos convidando a glorificar a Deus por sua grandeza e misericórdia. Isaías 26:4. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Isso, confie para sempre no Senhor. Ele é a rocha eterna. E Isaías não está falando isso não é numa festa não, tá? Ele está falando isso não é num momento de alegria não. Ele está falando isso num contexto em que a nação está sendo avisada que vai cair. E sua queda não vai ser uma quedinha, vai ser uma queda dura. E ele está dizendo, mesmo assim vocês confiem em Deus. É como se ele chamasse a memória daquele povo, o chamado de Abraão, a saída do Egito e a entrada na terra. Deuteronômio 26, 5-9. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó, pesa as pisoteia, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, tu que és reto, tornas suave o caminho do justo. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo meu espírito por ti anseia, pois quando se vê na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. O que Deuteronômio está dizendo é, o cuidado de Deus pelo seu povo, ele é imenso. Deus não economiza, Deus não tem restrições, Deus não tem não me toques para cuidar do seu povo. Não pense que, como que Deus vai agir na minha vida? Eu sou assim, não. Deus ele age no seu povo. Deus não só age no sentido de ordenar, mas Deus age no sentido de fazer com que a sua habitação esteja entre nós. Jesus veio e habitou essa terra. O Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo está no crente, ele habita no crente. E o Espírito Santo habitando no crente é Deus no meio do povo, agindo em misericórdia e em justiça. Então Deuteronômio revela como que Deus agiu na história, desde o chamado de Abraão, passando pelo êxodo no Egito e culminando ali na dádiva da terra prometida, terra de Canaã. Aí assim, agora que
que eu considero importante, não as outras coisas que não sejam, mas essa é muito mais. Tendo como base os conceitos acerca da misericórdia e justiça de Deus, e acerca da sua grandeza no percurso do povo, no percurso da história do povo hebreu, eu pergunto a você, como que você identifica essa misericórdia e essa justiça na sua vida? Isso pode ser colocado em termos de algo que aconteceu, de um testemunho que você possa dizer, relatar algo que esteja relacionado à misericórdia e justiça de Deus, relacionado ao cuidado de Deus, aquilo que nós falamos do povo hebreu. Nós queremos aqui agora escrever essa história, não como Bíblia, mas escrever essa história como comentário daquilo que Deus tem feito com sua grandeza no povo de Deus chamado Igreja Batista da Redenção. Aí agora é um de cada vez, tá? Em outras palavras, Eu, por exemplo, irmã, você tinha pedido a palavra, desculpa, aquela hora eu... Agora você pode quando falar 2 vezes, tá? Sim, porque eu tem coisas se eu fosse falar, mas o que mais eu sinto assim mesmo que me dá aquela alegria de viver e continuar, foi saber que o Senhor me levou comigo. Em momento nenhum eu tenho angústia, tristeza, mas eu sinto uma alegria. E não é hipocrisia, mas é uma forma que eu sinto de agradecer a Deus todo dia, quando eu levanto e quando eu vejo, de agradecer, porque Ele salvou meu filho. Então, assim, saber que meu filho está nos braços do Senhor, é um conforto, familiar. E para mim, quando eu deixo pessoas com perder do filho, ou eu não falo perdi, eu entreguei para o filho, Devolveu, devolvi, como eu disse para o Senhor naquele momento, sorveu, sortida, mas o importante é que ele está com o Senhor. Então isso me dá uma paz, assim, eu não sei explicar, é maravilhoso o que Deus faz comigo. Por isso que eu disse, o que a gente diz aqui reflete a misericórdia e a justiça de Deus. O que a irmã falou está permeado, a gente está assim marcado por justiça e misericórdia. Como mãe, pastor Moisés e pastor Arquimedes, como mãe, ela poderia dizer, por que, Senhor, por quê? Uma ação absoluta de Deus, um coração convertido, entregue a sua. Não é que a irmã não vai sentir tristeza, sente. Eu perdi minha mãe há pouco tempo, e assim, às vezes bate uma tristeza grande, eu choro, meus irmãos choram, isso aí ninguém vai tirar, mas a alegria que eu sinto de saber que a minha mãezinha, 1,50 m e poucos, está nos braços de Deus e está desfrutando da promessa que ela tinha de vida eterna, isso aí me conforta. Então, eu não questiono por que Deus. Ela fez a cirurgia muito bem sucedida, veio para casa, depois começou a ter complicação, foi para o hospital várias vezes, ser internada. Na última vez teve uma parada, e nessa parada ela faleceu. Não questiono em nenhum momento, justiça de Deus e misericórdia de Deus. Por que as palavras da irmã estão recheadas de misericórdia? Porque a irmã está persistindo, ela continua a caminhada dela, mas ela não faz isso não é pela força dela não, irmãos, é pela força de Deus. É a misericórdia de Deus todos os dias. Isso não vai mudar na vida dela não, é a dor para sempre, até o dia que ela for dar esse abraço no filho dela lá no céu. Mas dói, todos os dias dói, mas a misericórdia de Deus, junto com essa dor, vem a misericórdia de Deus agindo. Não é dor, é às vezes uma saudade. Saudade. A dor realmente eu não sinto, Saudade. mas uma saudade. Eu sinto, irmão. O Senhor te deu. Eu sinto uma dor que chega dói. A dor chega dói. E onde está a misericórdia de Deus? Aí agora eu vou dizer para a igreja, eu já disse para o pastor, vou dizer para a igreja. Até junho, até maio, foi quando ela faleceu, eu pastoreava uma igreja, nós tínhamos projetos juntos, sonhos juntos, pastoreava essa igreja, trabalhava fora e ainda fazia faculdade. Eu já iniciei 3 faculdades e não terminei, e essa eu falei assim, eu vou terminar, nem que seja chegar lá na frente tudo ralado, mas eu termino. E aí assim, eu não estava trabalhando direito, não estava estudando direito, e me considerava que não estava fazendo aquilo que deveria ser feito à frente de uma igreja, Isso é o meu julgamento.
Aí então minha mãe veio falecer. O primeiro culto que eu fui, não vi minha mãe lá, essas três coisas, elas foram muito latentes em mim. E eu peguei e disse para minha esposa, eu preciso parar aqui, porque se eu continuar, eu vou desfazer tudo aquilo que Deus me deu condição de fazer na igreja. Então eu preciso parar por aqui, e eu preciso ser pastoreado, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser colocado num lugar onde eu vejo amor, eu preciso estar num lugar onde Deus use as pessoas, não que lá fosse assim, não fosse assim, lá é, e assim, eles nos amam incondicionalmente, aquele povo lá. Mas eu precisava desse tempo, desse parar, desse período sabático. E aí nós começamos a visitar algumas igrejas, né? Essa daqui a gente nem havia visitado ainda, conhecemos o pastor Arquimedes, e ele já assim, vem pregar. E eu dizia, né, pastor, calma, não quero pregar, eu quero sentar, ouvir, eu quero ser pastoreado, eu quero ser abençoado. E aí então nós viemos para a igreja Batista Redenção. E eu posso dizer, irmãos, que isso está acontecendo na nossa vida. Na minha vida especificamente, na vida da minha família, né? Então eu estou sendo cuidado, a misericórdia de Deus está agindo na minha vida, né? E isso tem me dado alegria, tem me dado satisfação, tem me feito me dedicar muito mais, né? Então eu fico feliz com essa ação de Deus. Por isso que eu disse para vocês, essa lição ela é muito mais devocional do que qualquer outra coisa. Ontem, eu mais a irmã Rosinha, a irmã Inês e o Silas mais a Sofia, ele está até olhando ver se a irmã Inês estava aqui, ela não está. Nós visitamos uma senhora que nós não conhecíamos. Através de uma amiga da irmã Inês, ela teve contato com essa senhora e ela pediu que queria uma visita de uma igreja lá. Ela já fez parte de uma igreja e queria a visita, quer a assistência de uma igreja, então eu acho que nós vamos ficar frequentando a casa dela. Ela quer vir para a igreja, mas tem a dificuldade que ela 24 horas por dia cuida da mãe idosa. Então ela acha difícil vir ao templo. E nós visitamos, cantamos lá, oramos com ela, ministrei a palavra com ela lá. Quando os irmãos lembrarem, orem pela irmã Maria José, o nome dela. E aí agora eu lembrei dela, porque ouvi a irmã Cida falar isso, a irmã Cida já me contou isso lá na sala dela, como é que foi a partida do filho, né? E o peso que foi, o impacto que foi na vida da irmã Cida. E ontem eu ouvi aquela senhora falando da perca de um filho, há alguns anos atrás. E aí eu estou agora vendo a diferença da maneira como a irmã Cida coloca a sua situação e aquela senhora, a dor, a tristeza, a angústia. Não sei quantos anos faz que o filho daquela senhora faleceu, mas ela parece que ela não tem esperança. Ela não tem esperança no que diz respeito a isso. Ela não tem essa consciência da misericórdia de Deus nessa questão. Eu estou comparando isso aqui agora com o que a irmã Cida está dizendo. Que a irmã Cida tem isso. É diferente. Aquela senhora lá parece que ela não tem essa consciência ainda. É um motivo para a gente orar por ela, né? Para Deus dar o entendimento da maneira como Deus age. Para que ela frequentou a igreja, mas ela não foi membro de igreja. Parece que ela não tem muito entendimento do evangelho ainda não. Bem, Manete. Por isso que esse é um atributo de Deus, né? A misericórdia. Então bem, eu sei que muitos outros querem falar, mas vamos para o segundo tópico, que são as misericórdias do Senhor, são infindáveis, né? O que a gente vê em toda a Bíblia, assim como a irmã Anete falou, né, e sobretudo no Antigo Testamento, é Deus conjugando a sua justiça com atos de misericórdia. Conjugar quer dizer juntar, viu? Juntar de forma harmônica. Então você vê a justiça de Deus e a misericórdia sempre caminhando juntas. Abre aí Isaías 28, verso 17. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira
e as águas arrastarão o esconderijo. Isso. Então é a justiça de Deus agindo, mas ela vem acompanhada da sua misericórdia. E aí, pastor Arquimedes, talvez esteja naquilo que o irmão comparou, né? Não conhecimento e reconhecimento dessa misericórdia, talvez veja só um ato de punição, ou um ato mandatário, né? Verdade. O que nós temos na profecia de Isaías é um caráter teleológico. Teleológico significa que tem um propósito, uma finalidade. Ao profetizar isso, Isaías tem um propósito definido, uma finalidade definida. E por conta disso, aponta então para as destruições de Jerusalém, aponta para a destruição de Jerusalém. Porém, a mesma profecia aponta para uma esperança futura. Isaías 28, 16 agora. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê, não. Isso. Então a restauração, ela se daria ali, no contexto de Isaías, e ela se estenderia muito mais adiante. Essa restauração chegou até nós. Quem é esta pedra angular? Jesus. Né? Jesus. Então, esse caráter teleológico diz respeito ao propósito de Isaías. Olha, vocês vão cair, mas esse mesmo Deus está dizendo que vai haver restauração para vocês. Vemos assim, então, a misericórdia do Senhor a partir da promessa messiânica. Isso mostra que o anúncio, ou mesmo os momentos difíceis que passamos, não são para sempre e não são um veredito. Acho que todos vocês que vão lembrar desse personagem, aquela hiena, né? Ó vida, ó céus, ó dia, né? Ó igreja, ó Deus, ó tudo, ó Bíblia. Às vezes a gente tem momentos dessa hiena. Ó irmão, a gente é tendencioso engraçado a incoerência daquela personagem. Por quê? Hiena é um animal que vive sorrindo, não é? Entre aspas, o sorriso dela. Eu não quero estar perto daquele sorriso. Então, aquele som que ela faz é como se fosse um sorriso. E essa não, essa é sempre laboriosa. Ó dia, tudo está ruim. Está um dia no sol assim, ó dia, nublou, ó céus. E está sempre reclamando, sempre reclamando. Quando a gente então está lidando com Deus, mesmo em momentos de dificuldades, né, a gente precisa compreender que isso não é para sempre. A gente precisa compreender que isso não é a determinação de Deus na nossa vida. A gente de alguma forma precisaria ter a sensibilidade de reconhecer diante de Deus que pode até ser também para nós um momento de crescer, um momento de ensino, né? Um momento para fazer com que a gente, no caso, com que a gente não abra portas que não vão ser portas que nos levem a Deus, enfim, né? E não ficar aí lamuriando. Mas você não lamuria? Sim, eu reclamo às vezes, mas todas as vezes que eu reclamo, que eu tento reclamar, sou tentado a reclamar, eu procuro me policiar e lembrar que isso não é para sempre. Basta a gente fazer assim, olhar para trás da nossa vida, ver o quanto já aconteceu conosco e o quanto Deus agiu, o quanto Deus assim o fez. Já lhe passo a palavra, pastor Moisés. Eu não vou passar agora, senão perde o... Pediu a palavra, pastor Moisés? Pode falar. Essa questão da colaboração foi uma característica muito marcante da geração do deserto. E eles reclamavam de tudo. E a reclamação, na verdade, é uma afronta a Deus. Aquilo soou de maneira má perante Deus. Porque eles não questionavam, não era Moisés. Era Deus. Era Deus, né? E reclamavam da falta de água, da falta de alimento, da falta disso, da falta daquilo, quando nunca faltou nada para eles. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque Deus não gosta de murmuradores. Deus não gosta. E a geração do deserto é um exemplo muito claro para nós. Né? E é uma forma de porfiar contra Deus, de questionar com Deus. Né? Quando nós devemos aceitar a vontade de Deus, porque às vezes no momento, no auge do problema,
nós não compreendemos, não conseguimos entender por que estamos passando por aqui. Vamos compreender depois. E aí, se a gente murmura, nós pegamos. É como falar apressadamente. Depois, lá na frente, a gente vai conseguir. Eu tivesse ficado calado. Eu tinha evitado esse constrangimento, essa vergonha. Daí que vem aquele ditado, eu acho, né? Boca fechada não entra mosquito. Não lembro outras coisas também. Também. Mas vocês vão entender, e vocês vão trazer à memória lembranças de ação de Deus fantásticas. Abacuque 3, 18 e 19. Alguém leia, por favor, Abacuque 3, 18 e 19. Esse texto ele é emblemático quando se diz circunstâncias versus ação de Deus. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ô Badias, lê o 17 para ficar completo. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Imagine todos nós aqui, trabalhadores do campo. Eu tenho a minha rocinha de cá, o pastor Arquimedes de cá, o pastor Moisés do lado direito. Eu não sou bobo, vou ficar perto de João de Deus mesmo, né? Porque minha rocinha vai florescer. E aí todos vocês têm, todos nós temos essa rocinha. Todos os dias, 5 horas da manhã, que o pastor Arquimedes acorda cedo. E aí nós vamos então lá cuidar da nossa rocinha. A gente vai lá, capina um dia, no outro dia a gente vai lá e planta. Aí pensa que acabou, descansou? Não, tem que voltar lá e tirar o mato. Tirou. Isso já se passaram alguns dias, alguns meses. E aí está chegando perto da época da colheita. Nossos filhos, esposos, familiares estão todos serelectos, porque lá está nascendo, nós vamos colher aquele milho, fazer uma pamonha deliciosa, matar um pouco, né? Eu estou falando da minha infância, viu, irmãos? Se for igual a de vocês, eu fico feliz. Vamos matar um pouco, vamos fazer uma pamonhada, e a gente começa a dizer, não, vamos chamar todo mundo aqui, vamos embora. E aí está toda aquela alegria. Chega o dia de colher, o dia de matar aquele porco, não está nem andando mais de tão gordo. Aí a gente olha lá no milharal, não tem uma espiga. A gente olha no chiqueiro, não tem mais um porco, não tem nada. Que coisa, que cenário. E aí Abacuque está dizendo assim, mesmo que isso aconteça, eu não serei sobremodo, de nenhuma maneira tirará de mim a alegria de pertencer ao Senhor. Eu vou colocar a mão na cabeça, eu vou arrancar os cabelos. Ele vai não, pastor. Eu vou arrancar os cabelos. Cadê meu porco? Cadê meu milho? E agora o que minha família vai alimentar? Essa reação humana é normal. Mas o Espírito que habita em mim, o Espírito de Deus, vai falar no meu coração e dizer, o mesmo Deus que deu a você, Ele haverá de dar condições de você passar por isso. Então por isso que eu digo que as circunstâncias que nós passamos adversas não são o veredito de Deus. Esses momentos são superados, são vencidos, a partir do momento que nós aprendemos o que? A confiar, a partir do momento em que aprendemos, que cremos no agir de Deus, independente das circunstâncias. Por isso que o texto de Abacuque, ele mexe com a gente, porque o texto de Abacuque fala de lugares em que nós, em algum momento da nossa vida, a gente passou e viu o agir de Deus. Irmão? Só para lembrar, pastor, esse texto, eu recordo também, era o versículo Crônicas 7, 13, 14 e diante, né? Se o povo, o cenário de adversidade, mas se o povo orar, confiar, buscar, né? Isso mesmo. Vamos adiante então. A mensagem de castigo era dura, porém ela estava sendo conjugada com a misericórdia e com a esperança. Ela caminhava com a misericórdia e esperança. Isaías 28, verso 23 ao 29. E a gente está encerrando, tá? Quando o agricultor era a terra para o plantio,
O seu Deus instrui e lhe ensina o caminho. Não se segure o ego com vontade de haver. E sobre o caminho não se para passar mal eficaz. Tira-se o ego com a vara e o caminho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso, ninguém fica pedindo para sempre. Para passar as rodas das brincadeiras com o frio. Mas os seus cavalos não vivem. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselho e magnífico em sabedoria. No meio de uma profecia que conjuga queda de uma nação e misericórdia de Deus, tem esse hiato aí, esse pequeno hiato, que fala de uma sabedoria divina. Depois, com calma, vocês leiam esse texto durante a semana toda, leiam esse texto. No seu sentido, vamos dizer assim, no seu sentido macro, ele vai indicar que o povo de Deus necessita de tratamento variado e a seu tempo, adaptado à sua condição. Quando fala lá aqui que não vai fazer com o endro, de uma forma que tem que ter todo um cuidado, que não vai passar a roda, senão vai esmagar, ou seja, há o tempo de plantar, há o tempo de colher, e a colheita não é de qualquer jeito, ela é feita de uma forma correta. Então leia esse texto várias vezes, procure saber mais sobre ele, essa sabedoria, porque trata exatamente disso, a ação de Deus, o cuidado de Deus para um povo necessitado. Ela precisa de tratamento variado. Não dá para tratar o endro como o trigo, não dá para tratar a plantação como a colheita, são coisas distintas, e Deus sabe disso com relação ao seu povo. Deus sabe como nos tratar. Bom, e o terceiro e último tópico fala das maravilhas de Deus, e elas são perenes. Perenes quer dizer que são eternas, para sempre. O que marca a ação perene de Deus na história é a maneira como Ele tem se revelado, como Deus tem se revelado no decorrer dessa história. Assim, a ideia de um Deus escondido, ou um Deus que não aparece, ou um Deus que está por detrás das cortinas, ela não existe na história do povo de Deus. Pelo contrário, Deus tem se revelado de tempos em tempos ao seu povo, e essa revelação foi demonstrada no Antigo Testamento por duas formas de classificação. Ela foi manifestada como teofania e como epifania. No sentido geral, essas duas coisas querem dizer sobre aparições de Deus no Antigo Testamento, aparições, manifestações divinas para o homem no Antigo Testamento, na chamada de Abraão, Deus com Moisés, enfim, usando todos aqueles instrumentos maravilhosos que aconteciam na aparição de Deus, na sarça ardente. Deus foi se revelando ao povo. E o que mais marca foi quando Deus se revela a Moisés, né? Moisés então entra, tira a sandália dos pés, entra nesse lugar santo, a sarça pegando fogo, mas não queimava, e Moisés diz: a quem eu vou anunciar? E aí Deus se revela a Moisés: eu sou, me enviou. Você vai falar em nome de eu sou, né? Eu sou esse Deus. E aí então ele se revela a Moisés e ele apresenta isso à nação que estava no Egito e também ao povo egípcio. Isso mostra que Deus está no meio do seu povo e que suas maravilhas são perpétuas. Isaías 29:14. Uma vez mais deixarei a todos esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvancejará. Isso é o que? Isso é a ação de Deus, a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus, aquilo que o homem não consegue entender naturalmente, mas é Deus se revelando na história, assim como Ele se revela a nós, assim como a sua revelação está na palavra. A gente não precisa de outra revelação, nós temos ela totalmente aqui na sua palavra. Só antes de encerrar, eu prometi, eu disse para vocês que tentaria ler aqui no hebraico, capítulo 28, verso 10. No português, diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um
pouco aqui, um pouco ali. É um tom meio de reclamação, de brincadeira. A irmã Lena, como que é o nome da irmã? Cida. Lê na sua Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, não é? 28:10. Olha que interessante que está na tradução dela. É preciso moer o cereal para 28:10. Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra. Um povo aqui, um povo assim. Não, confundi, não é. Tem alguém aqui com a linguagem de hoje? A Julinha está com a linguagem de hoje. É NVI, eu confundi. Mas lá na linguagem de hoje, no final fala assim, fica ensinando o beabá. O beabá, como se estivesse ensinando o beabá. Se tiver acesso à linguagem de hoje, você pode ler. Agora no hebraico, a pronúncia ela é interessante, porque ela é como se fosse uma rima. Diz assim, Saul la sal, qual la qual, Zé Sham. Saul la sal, qual la qual, Saul la sal, Zé Sham. E aí eu coloquei para Sheila ouvir ontem, um judeu mesmo falando isso, mas é um som assim, que geralmente você tem um sentido que é uma zombaria. É como se eles ficassem cantando esse versinho nas ruas, zombando daquilo que Isaías falava. Só vem com regra, só vem com preceito, é preceito aqui e regra ali, e esse povo só afundando. Irmãos queridos, fica aqui então 3 aplicações. A primeira delas, a soberania e a grandeza de Deus é vista no chamado, é vista no êxodo e é vista na dádiva da terra de Canaã. Então Deus age na sua vida, te chamando para o Evangelho, te tirando das trevas e te prometendo então a vida eterna, que é a nossa terra celestial. Segundo, as misericórdias de Deus não têm fim, a sua justiça conjuga com a sua misericórdia. E aí Isaías 30:18 diz assim: por isso o Senhor opera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. E por fim, as maravilhas ou a ação de Deus, elas são eternas. Elas começam na sua vida aqui e apontam para um futuro glorioso, onde todos nós estaremos desfrutando da presença do Senhor na eternidade. Deus abençoe vocês. Passamos um pouquinho mais hoje, mas faz parte.